Caro presidente Eunício Oliveira, que preside esta sessão e que é também o autor do requerimento. Queria antes pedir desculpas aos convidados especiais, aos magistrados aqui presentes, porque estou ainda me recuperando de uma faringite e essa voz não é muito adequada, mas vou fazer um esforço. Queria saudar não só o senador Eunício Oliveira, mas o senador Mozarildo Cavalcante, o senador Ricardo Ferraz, o deputado federal Wellington Fagundes, o vice-presidente do Superior Tribunal Militar, excelentíssimo senhor doutor Olímpio Pereira, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Massami Uieda, o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, desembargador Nelson Calandra, com quem tantas vezes tivemos contato, estive visitando a sede da entidade num café da manhã muito produtivo, vice-presidente da entidade, da AMB, desembargador Diógenes Assan Ribeiro, meu conterrâneo do Rio Grande do Sul, presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, excelentíssimo senhor juiz Gilmar Tadeu Soriano, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e diretora da Secretaria da Mulher Magistrada, AMB, senhora Sérgia Miranda. É uma grande alegria ver uma mulher também se destacando na região Nordeste, na magistratura. Caro secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Queria também fazer um registro, uma homenagem especial a magistradas do meu estado que estão brilhando nos tribunais superiores. A ministra Fátima Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Cristina Peduzzi, do TST, Tribunal Superior do Trabalho, e a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que honram não só a magistratura do meu estado, mas a magistratura brasileira. Também menciono com satisfação uma homenagem à júris, na pessoa do seu presidente, Pio Giovanni Dresch, uma homenagem de uma magistratura que orgulha os gaúchos e os brasileiros. Quero pedir licença ao caro senador Eunício Oliveira, que requer esta sessão especial de comemoração dos 63 anos da criação da AMB, para cumprimentar todos os magistrados aqui presentes, na figura do presidente Nelson Calandra e dos demais convidados. Queria parabenizá-los pelo esforço, pelo trabalho dedicado, realizado nas últimas 6 décadas, com o objetivo de fortalecer, de um dos pilares da nossa democracia, o Poder Judiciário. Independente de defenderem as questões corporativas da instituição, mas eu foco na questão essencial que é a importância do Poder Judiciário no processo democrático e no Estado de Direito. Recentemente estive nessa tribuna para falar sobre a importância do julgamento da conhecida Ação Penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal, mais conhecida como Mensalão, o que ela tem tido para o fortalecimento da instituição do Poder Judiciário. Penso que as transmissões ao vivo pela TV Justiça, importante veículo institucional do Judiciário, nos mostram a relevância e a importância dos julgamentos democráticos e, sobretudo, independentes, reforçando valores preciosos, a liberdade e a democracia. Apesar de todas as limitações e de todas as dificuldades que a nossa justiça no Brasil enfrenta, há uma escolha clara do Judiciário pela independência e pelo fortalecimento do Estado democrático de direito. E essa escolha reflete diretamente nas demandas da sociedade brasileira e nos caminhos necessários para o contínuo amadurecimento da nossa democracia. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, divulgou uma pesquisa recente chamada Justiça em Números, mostrando que o número de processos em tramitação na Justiça chegou a 90 milhões no ano passado. Ao longo de 2011, 26 milhões de novas ações ingressaram na Justiça, praticamente o mesmo número de processos resolvidos. Isso mostra um aumento do acesso ao Judiciário e, ao mesmo tempo, demonstra transparência na gestão pública. São informações que, ano a ano, ajudam no entendimento da dinâmica da atividade do Judiciário, criando condições para o ajuste e melhorias. Nós sempre falamos
e atacamos ou criticamos a morosidade. Mas nós, na Casa Legislativa, também somos responsáveis por isso. Quando criamos a possibilidade de recursos e de mais recursos, somos nós que fazemos a lei. Então, não é o Poder Judiciário sozinho na execução daquilo que nós aqui definimos como deve ser, que é a lei dos códigos em todas as instâncias. No meu estado, o Rio Grande do Sul, por exemplo, o Índice de Desempenho da Justiça, lançado recentemente pelo Instituto Brasiliense de Direito Público para avaliar a gestão dos tribunais brasileiros, apontou que o Tribunal de Justiça gaúcho é o mais eficiente do país. O índice foi dividido em 3 grupos, avaliando a eficiência não apenas dos tribunais de justiça dos estados, mas também dos tribunais regionais federais e dos tribunais do trabalho. Na categoria trabalhista, o primeiro colocado é o TRT de Goiás. Já entre os TRFs, o mais bem avaliado é o da 4ª região, que abrange os estados do sul do país. Mas onde os resultados não foram favoráveis, há necessidade de ajustes para que o judiciário seja acessível também para um número ainda maior de pessoas e também cumpra a sua função social e, portanto, faça a boa justiça. A boa justiça é aquela que acontece o mais rápido possível, porque as demandas têm que ser resolvidas. Essas informações indicam, portanto, que é possível medir as diferenças de produtividade nos tribunais e, ao mesmo tempo, corrigir distorções em outras esferas da administração pública com base em informações cruzadas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Ficou claro, com esse índice, que a justiça tende a ser mais produtiva na região sul do país, onde, claro, o desenvolvimento socioeconômico é maior. E onde a sociedade também cobra mais, empurra mais, pressiona mais. Não só na magistratura, mas também sobre o ambiente político. São, portanto, parâmetros para os outros poderes, legislativo e executivo, debaterem e executarem as soluções. Ainda assim, existe uma tendência de melhora, o que é alvissareiro para todos nós, especialmente para o cidadão que depende e demanda a justiça. Basta olharmos ações importantes no âmbito da justiça eleitoral. A campanha recente do Tribunal Superior Eleitoral, chamada de voto limpo nas eleições municipais deste ano, mostrou a necessidade da população escolher políticos ficha limpa, sem antecedentes criminais. Um passo importante para melhorar a qualidade da gestão pública e criar condições favoráveis às práticas políticas, éticas e eficientes. Quando a gente está acompanhando agora a eleição nos Estados Unidos, a gente vê que, comparando com a nação mais rica do mundo, os problemas numa apuração e numa eleição, claro, é um sistema mais complexo do que o sistema eleitoral brasileiro. Mas isso não justifica a demora em estar apurando voto a voto quando nós temos um sistema seguro e eficaz e rápido e ágil e confiável, que é a urna eletrônica. Então, para nós brasileiros, é também um motivo de grande orgulho o sistema implantado pela Justiça Eleitoral em todos os processos. Agora mesmo, nessa campanha, 1 hora depois, em alguns estados já se tinha todo o resultado. Nos Estados Unidos, a gente está vendo uma eleição importantíssima que tem havendo ainda problemas em alguns estados. Ações no âmbito dos tribunais, como a Justiça Volante, por exemplo, tem se ampliado por vários estados do Brasil e tornado o judiciário mais acessível com as chamadas audiências de conciliação, ou mesmo com o juizado de pequenas causas, que não exige advogados para que o conflito entre as partes envolvidas seja resolvido. Aqui no Senado, apresentei no ano passado um projeto de lei motivado por uma vereadora do município de Rio Pardo, no meu estado, a vereadora Marisete de Oliveira. Rio Pardo, como vocês sabem, os senhores sabem, é uma cidade histórica, está a 145 quilômetros da capital. A vereadora é uma grande defensora da adoção de crianças que vivem em abrigos no Rio Grande do Sul. O projeto PLS 390/2011, que trata de acrescentar artigo ao Código de Processo Civil para conceder prioridade processual na tramitação do processo referente à guarda e adoção de criança ou adolescente órfão, abandonado ou abrigado.
Em resumo, agilizar a adoção de crianças, processo ainda muito desgastante e demorado para famílias ou indivíduos com plenas condições psicológicas e financeiras para adoção. É uma sugestão do Poder Legislativo, ainda em tramitação, na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo nosso colega senador Eunício Oliveira, para atender necessidades mais urgentes da população. É claro que hoje, com as denúncias que temos de irregularidades nesses procedimentos da adoção, às vezes a gente fica em alerta, ou vigilantes, ou preocupados, mas nós podemos sim, pela demonstração de qualidade do judiciário, a elaborar uma forma de uma adoção que seja adequada, seja transparente, seja correta e dê garantia de abrigo correto para essas crianças que estão ao abandono. Os desafios se referem também a um tema aqui, que o desembargador Nelson Calandra já me abordou muito, porque sou autora, também junto com o senador Pedro Simão, de um tema que é polêmico para a categoria. E eu até entendo, desembargador Calandra, dessa preocupação em relação à aposentadoria ampliar além dos 70 anos. Eu entendo que os jovens magistrados que estão chegando tenham a apreensão porque vão demorar muito tempo a ascensão na carreira. É natural isso. Mas como nós vimos agora, e aí também pode-se pensar, mas isso é excepcionalidade. Nós estamos agora vendo um caso específico que é o julgamento no Supremo Tribunal Federal. E no meio do julgamento, o magistrado, o ministro do Supremo, vai embora. Dois ministros. Pelo menos, se não for possível, a gente deixar voluntária a escolha da aposentadoria, a idade para se aposentar aos 75, voluntária, pode ou não pode, não quer, fica aos 70, não, vai embora. Pelo menos, que não seja dessa forma draconiana, que ele faz aniversário e naquele dia do aniversário vai embora. Fica até o final do ano para terminar, nesse caso que nós estamos vivendo agora, esse conflito, porque saem dois ministros, tira o quórum e é um julgamento que está se mostrando com uma repercussão, não só no nosso país, mas uma repercussão também internacional. Os desafios se referem a esse assunto. Aliás, recentemente o senador Aécio Neves publicou um artigo em 10 de setembro no jornal Folha de São Paulo, lamentando também a aposentadoria do ministro César Peluso e por ter atingido o limite de 70 anos estabelecido na Constituição e no Estatuto dos Servidores Públicos. Considerando a importância da votação dessa ação plenária 470, seria importante chegar a um entendimento sobre a possibilidade do servidor ficar até o final, pelo menos, do julgamento importante como esse. Ou a minha proposta de emenda constitucional é 16/2011, em tramitação também na CCJ, para que a aposentadoria voluntária possa ocorrer aos 75 anos. É uma sugestão que eu também imagino que a gente possa. Queria, por fim, lembrar que a edição deste sábado, 3 de novembro, do jornal Zero Hora de Porto Alegre, publicou uma reportagem sobre o drama enfrentado por 182 juízes brasileiros que têm a vida ameaçada por quadrilhas criminosas. Essa reportagem mostra que dos 182 juízes ameaçados no país, apenas 60 deles contam com escolta. Essa é uma outra questão muito preocupante e que precisa, sem dúvida, da atenção desta Casa para evitar que, no cumprimento do seu dever, estrito dever, porque quem está ameaçado é porque está fazendo a boa justiça. A justiça que interessa a toda a sociedade brasileira e não aos marginais. Então, nós precisamos dar essa garantia institucional e essa proteção de escolta a esses magistrados que estão sob ameaça. Portanto, e para finalizar, a MB tem um papel relevante, importante, no desenvolvimento desse debate e em todos os demais que afetam direta e indiretamente não só o Poder Judiciário, mas a democracia brasileira, a justiça brasileira. É uma associação fundamental às demandas democráticas, ao debate, pois ajuda a fortalecer os outros poderes no enfrentamento dos desafios da sociedade brasileira. Parabéns, senador Eunício Oliveira, parabéns à MB pelos 63 anos. Outros 63 vamos comemorar nessa casa. Obrigado, senadora Ana Amélia.